plantão jornalístico do Sistema Rural de Comunicação traz de qualquer ponto da cidade ou da região notícias. Breaking news. Aqui, no Sistema Rural, tem Notícias no Ar. Muito bem, são 18h39, confirmando 18h39. Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação da 95 FM de Caicó. Estamos chegando nesta noite de sábado, hoje dia 27 de março do ano 2021, recebendo aqui ao vivo nos estúdios o ministro do Desenvolvimento Regional do Governo Federal, Rogério Marinho, que cumpre a agenda aqui na cidade de Caicó e também outros municípios da nossa região. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Muito boa noite. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí do Sistema Rural pela oportunidade, pelo espaço, né? Nós estamos de férias, né? Então desde ontem estamos aí aproveitando essa oportunidade para visitar amigos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ontem começamos por Pau dos Ferros, Marcelino, Apodi, Mossoró, Açu, Jucurutu. Fomos há pouco a Jardim, estamos aqui em Caicó. Inclusive agradecer aqui a companhia aqui do prefeito Judas, né, do vereador Ivanildo, né, do nosso amigo aqui Ivanildinho também, prefeito de Timbaúba, que está aqui conosco, né, daqui do prefeito Babá de São Tomé. A comitiva está grande, né? Que é presidente da FEMUR, são todos amigos aí que estão nos recepcionando, né, e até aproveitando aqui para trocarmos impressões, né, para passarmos informações desse momento que nós estamos todos sofrendo, né, essa pandemia que voltou de uma forma muito mais forte, né, nessa segunda onda, né, o que o governo federal está fazendo, as notícias de vacinas, né, dos investimentos que já foram feitos, que é importante que a população, a opinião pública tenha conhecimento, as obras hídricas relevantes que estão sendo implantadas no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, né, isso também é uma perspectiva de futuro, né, a oportunidade de visitar aqui uma série de obras de infraestruturas aqui no Seridó, no Oeste, enfim, momento de reencontro aqui e de aproveitarmos um pouco as nossas férias aqui revendo nossos amigos. Já que você chega inclusive no Seridó com chuva, né? Falar um pouco dessa questão das obras hídricas. E as duas principais obras hídricas aqui da nossa região justamente são a barragem do Oiticica, né, e a recuperação da barragem das Traíras. Eu vi até que algumas críticas, poxa, recuperar a barragem em pleno inverno, mas havia realmente a necessidade de fazer essa recuperação. Quais são as expectativas para essas duas obras, a começar de Oiticica e depois a barragem das Traíras? Olha, eu prefiro começar pela passagem de Traíras, se você me permitir, né? Até pela relevância e pelo tamanho das obras, né? Passagem de Traíras é uma obra importantíssima, né? O atual deputado, ex-governador, né, Vivaldo Costa, foi quem implantou quando passou pelo governo do estado, né? Ela atende ali não só Jardim, mas mais 12 municípios da região aqui do Seridó e mais 9 da Paraíba, então é um reservatório extremamente importante aqui para todos nós aqui da região do Seridó. E no ano passado houve um problema na barragem, né, que poderia inclusive destruir toda a obra e ao mesmo tempo gerar algum transtorno para a própria cidade de Jardim, né? Então, emergencialmente, o Ministério do Desenvolvimento Regional aportou pouco mais de R$500 mil para se fazer uma obra, como o próprio nome está dizendo, emergencial. No final do ano passado, nós fizemos uma licitação que foi homologada. O governo do estado imaginava gastar R$25 milhões, nós fizemos a licitação, foram R$11,5 milhões. A obra está com 30% da sua condição de edificação. Estive lá hoje pela manhã visitando a obra, o canteiro de obras a pleno vapor, né? E a expectativa é entre setembro e outubro ela está concluída. Ela concluída, a gente vai ter aí segurança hídrica pelos próximos 40 anos, com certeza, naquela região. Isso desse ano, no caso? Desse ano. Então, quero voltar aqui entre setembro e outubro aqui para, junto com o prefeito Amazã e os prefeitos da região e a população local, né, fazemos lá uma grande festa, né, porque sem dúvida nenhuma está sendo refeita toda a obra, né, ela está sendo totalmente restaurada, né, vai ficar muito bonita a obra e ela é muito importante para a região. Oiticica, é sempre bom lembrar a população que nos ouve que essa obra começou em 1990, e ela começa a ser discutida na década de 70, quando
o número de cheias que ocorriam, principalmente aquela cheia de 1974, que os mais antigos vão lembrar, que ocorreu no Rio Açu, acabava completamente com a agricultura naquela região. Então, quando a obra começou na década de 90, ela começou para fazer a regulagem das cheias do rio Piranhas, do Rio Açu. Em 2005, 15 anos depois do início da obra, que ela não andou por algum motivo, começou e ficou pelo meio do caminho, iniciaram-se as obras da transposição do São Francisco, em 2005. E aí ela passou a ter uma dupla finalidade. Além da regular as cheias, ela passou a ser o reservatório inicial, né, do acondicionamento das águas que vão chegar do São Francisco no nosso território. 2005, nós estamos em 2021. Então, nesses 30 anos, 28 anos antes do governo de Bolsonaro, menos de 40% da obra ela foi edificada. Nesses 2 anos e meio, 90% da obra já está pronta. Eu estive lá hoje, inclusive. É um trabalho, é uma obra impressionante, é linda a obra, é uma obra com quase 6 quilômetros de extensão de parede. Está sendo construída agora a Nova Barra de Santana. Barra de Santana. Eu estive na localidade. Um lugarejo, ficou linda o local, com toda a infraestrutura, inclusive com igreja, com local para reunião, com ginásio de esportes, com escola, né? Então, toda uma estrutura lá colocada à disposição das pessoas que estão sendo removidas. É uma nova cidade, né? Uma nova cidade, quase 200 unidades habitacionais. E foi pedido no ano passado pela governadora um reajuste de quase 100 milhões na obra, mais de 100 milhões. Foi concedido, o orçamento foi votado, esperamos, assim que começar a execução orçamentária, disponibilizar o recurso. Estivemos lá com o superintendente do consórcio, o Dorian, e a expectativa é que a gente conclua a obra até o final do ano também, o que vai coincidir, né, com a chegada das águas do São Francisco a partir de Jardim de Piranhas, né? Nós estamos fazendo um esforço para que haja uma coincidência entre as duas obras. E aí eu quero vir aqui com o presidente Bolsonaro, com todos os prefeitos, com toda a classe política, com toda a população, para abraçar as águas do Velho Chico chegando aqui no Rio Grande do Norte, porque isso nos dá uma segurança hídrica que nunca aconteceu no estado desde sempre. Ontem, inclusive, eu anunciei em Apodi que voltarei no mês de maio, né, para que nós possamos fazer uma grande comemoração, que é o início das obras do canal do Apodi, que já é o segundo eixo da transposição. Porque esse eixo que já estamos falando aqui, que chega para o Jardim de Piranhas, a partir de Engenheiro Avidos, lá na Paraíba, vai nos dar a condição de iniciarmos um projeto há muito tempo sonhado pela população do Seridó, que é a adutora do Seridó. Nós demos, inclusive, ordem de serviço para o projeto executivo. Isso é aquele projeto que interliga as bacias? É um projeto que integra as bacias e permite o que a gente chama de segurança hídrica, porque quem mora aqui na região sabe que quando há uma época de estiagem, mesmo tendo o abastecimento de água pela Caerne, falta água 2 dias, 3 dias, há um rodízio, uma semana, né? Tem que se trazer carro-pipa, então isso vai acabar, né? Nós vamos ter 3 pontos de captação, que vai ser Armando Ribeiro Gonçalves, que vai ser a passagem de Traíras, e vai ser Oiticica. E nós vamos investir 280 milhões de reais, né, para recuperar todo o sistema de adutoras que existe, todo o sistema de tratamento de água e todo o sistema de captação da região do Seridó. Em maio nós estaremos voltando aqui ao estado para anunciarmos o início das obras do ramal do Apodi, né, que é o outro eixo. Esse vai beneficiar 36 municípios ali na região oeste, 10 na Paraíba e 10 no Ceará, a partir da sua entrada por Major Salles. Então, de Major Salles até Mossoró, toda aquela região oeste do estado vai ser beneficiada, com alguns municípios que não vão ficar no eixo principal. Há um grupo pequeno de municípios ali naquela região de São Miguel, Venha Ver, Luiz Gomes, né? Esses municípios vão ser beneficiados por uma outra obra que nós também estamos dando ordem de serviço para o projeto executivo, que é a barragem de Poço de Varas, né? Então, essa obra também deverá ser iniciada ainda esse ano ou no princípio do próximo ano, que é um reservatório para 26 milhões de metros cúbicos de água naquela região. Então, são obras que vão dar uma condição diferenciada ao estado do Rio Grande do Norte em relação à segurança hídrica. Essa semana ainda, só para concluir aqui, estivemos com a Caerne, através do nosso secretário nacional de segurança hídrica, discutindo
a adutora do Agreste, né, que sai ali de Piquiri, no Rio Guandu, entre os municípios de Pedro Velho e Canguaretama, e que deve renovar todo o sistema de adutoras ali na região Agreste, Nova Cruz, Santo Antônio, Passa e Fica, Lagoa D'Anta, são mais de 20 municípios naquela região. E também assinamos o programa de revitalização da Lagoa do Bonfim, né, que também é um importante manancial de água na região metropolitana, que hoje abastece uma boa parte do Agreste e parte da região do Trairi. Então são obras importantes que vão mudar a face do Estado, vão nos dar segurança aí, porque a água ela é, além de um importante fator de desenvolvimento humano, mas também desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico, né? Sem água não tem indústria, não tem comércio, não tem tratamento de esgoto, não tem irrigação, não tem progresso, não tem saúde, né? Então a água é sem dúvida nenhuma o nosso maior patrimônio, é o que a gente tem cuidado, com muito cuidado, para a orientação do nosso presidente. Com relação a essa questão do Oiticica, existem recursos financeiros garantidos pelo governo federal para que a obra seja realmente concluída? E quando eu falo em obra, eu falo obra tanto a parte física como a parte social. Por exemplo, as agrovilas, né, que até hoje ainda não foram iniciadas. Existem recursos garantidos para que realmente todo o complexo barragem de Oiticica possa ser concluído? Olha, o governo já colocou lá quase 250 milhões de reais em 2 anos. Né? É mais do que foi colocado em 28 anos. O governo hoje tem recursos nos seus cofres para continuar a obra, independente da votação do orçamento atual. O governo do Estado, inclusive, precisa estabelecer conosco um cronograma de reposição de 19 milhões e meio de reais que foram retirados por ações judiciais que demandaram contra o Estado, e o juiz de alguma forma capturou o recurso que era específico para a barragem do Oiticica. Então o governo do Estado precisa repor esse dinheiro, mas além disso ainda há recurso na conta do governo do Estado para tocar a obra, e o orçamento que foi votado na semana passada permite que nós tenhamos conforto, né, para tocarmos a obra até o final do ano. Geraldo Oliveira. Ministro, além dessa questão hídrica, né, que sobretudo é extremamente importante, como o senhor falou, aqui para o Rio Grande do Norte todo, em que outra área o senhor pode destacar obras que podem vir aqui para o Rio Grande do Norte? Puxa, vamos lá. Na área de habitação, né, nós temos aí uma ampla carteira de obras aqui no estado, de obras que estão em curso. Aproximadamente 12 mil unidades habitacionais estão sendo construídas, não houve paralisação. O governo se preocupou em manter o cronograma físico-financeiro para entregar essas unidades habitacionais aos seus respectivos proprietários. O ano passado eu estive aqui entregando quase 4 mil unidades habitacionais no estado, em vários momentos diferentes, em Mossoró, em Natal, em Parnamirim. Nós estamos fazendo um esforço aqui com o prefeito Judas, inclusive, para iniciarmos esse ano ainda um conjunto habitacional aqui na cidade de Caicó. Espero que a gente até meados do ano, ou seja, no princípio do segundo semestre, esteja anunciando essa importante inversão. Já tem o projeto para esse de Caicó? Depois você vai entrevistar o prefeito aí, mas sim, ele está nos ouvindo aqui. Né? E o jeito sim, a gente está conversando a respeito. Espero que agora no segundo semestre a gente possa anunciar isso com a maior brevidade possível. O próprio programa Minha Casa Minha Vida foi modificado para Casa Verde Amarela, e além de a gente permitir um acesso das pessoas que tinham menor poder aquisitivo, porque houve uma diminuição da taxa de juros e um aumento do número de unidades que vão ser ofertadas, nós também vamos apoiar fortemente a regularização fundiária, ou seja, a escritura pública das pessoas, porque as cidades, na sua grande maioria, são ilegais. Então isso vai ser uma ação muito forte do Ministério esse ano. Nós assinamos também ano passado o início de obras na cidade do Natal, de 24 quilômetros de extensão de trilhos, né, a partir de Parnamirim até Nísia Floresta e São José do Mipibu, e mais 8 quilômetros da antiga ali da Ambev, né, até a Cotemina, no distrito industrial de Extremóis, que vai fazer com que Natal tenha a maior extensão de trilhos urbanos do Nordeste. São 89 ou 87 quilômetros de trilho. Nós estamos permitindo a ampliação depois de 25 anos da rede de trens urbanos da cidade do Natal. Quase 10 mil pessoas ali na região de São José e de Nísia Floresta vão poder ir trabalhar em Natal, em Parnamirim, pagando a metade do preço que pagam hoje. É R$2 o valor do trem contra R$4,20 do ônibus.
né? E o trem ele sai com regularidade e com ar-condicionado. Então nós conseguimos, com uma negociação com o governo do estado, 30 vagões ferroviários e 3 locomotivas, e aportamos 89 milhões de reais para fazer essa expansão. Tem aqui 965 obras que estão sendo tocadas no estado do Rio Grande do Norte. Eu peço até que você baixe depois aí o nosso programa chamado Transparência MDR. Está lá por município, por obra, na área hídrica, na área de defesa civil, na área de mobilidade urbana, na área de arranjos produtivos locais. Nós estamos indo amanhã, inclusive, a Parelhas, né, acompanhar uma obra importante para aquelas pessoas que fazem confecção aqui na região, que é uma central de corte industrial. São 10 milhões de reais que estão sendo investidos lá. Em seguida, em Acari, há uma outra obra importante, que é um centro para comercialização de confecção, mais 10 milhões de reais. Nós estamos conversando aqui com o prefeito sobre a possibilidade de trabalharmos aqui um centro comercial para viabilizar a produção dos produtos típicos aqui da região do Seridó, em especial da cidade de Caicó. Enfim, é uma série, eu diria, bastante ampla de obras que nós temos aqui no estado e no Brasil inteiro. No ano passado nós entregamos no Brasil 7.000 obras, 6.930. Nós entregamos, além disso, 410 mil unidades habitacionais. Nós retomamos 40 mil que estavam paralisadas e mais 2.000 obras paralisadas. E a ideia é que esse ano a gente aumente em pelo menos 15% esse volume de obras e de retomada. Pra você ter uma ideia, o ano passado as nossas ações permitiram a preservação de 4 milhões de empregos no Brasil. Isso porque nós sentamos com as entidades ligadas às associações de classe na área empresarial e estabelecemos protocolos para garantir a saúde dos trabalhadores e ao mesmo tempo preservar os seus empregos. Nós tivemos hoje em 2 canteiros de obra, Oiticica e Passagem de Traíras, onde os funcionários trabalham com máscara, usam álcool gel, têm a distância adequada para exercer a sua atividade, os carros que entram são higienizados. Então, é possível sim preservar o emprego e preservar a saúde das pessoas com os protocolos. Tanto é verdade que os nossos canteiros de obras espalhados por todo o Brasil tiveram um índice de acometimento do vírus do corona muito menor do que a média nacional. Se eu estiver equivocado, me corrija. Eu vejo você falar nessa questão, por exemplo, da aposta do Centro Têxtil para a região do Seridó. Inclusive, salvo engano, foi de sua autoria uma emenda que destina para a criação de galpões lá no município de Parelhas, né? O prefeito de Acari, Fernandinho, está muito entusiasmado com o projeto Acari Cidade da Moda, não é isso? E Caicó, nós também temos um potencial aqui imenso para essa questão do Centro Têxtil. Qual é a ideia? É interligar esses municípios, por exemplo? Uma parte, um serviço pode ser feito em Parelhas, outro pode ser feito em Acari, outro pode ser feito em Caicó, seria mais ou menos isso? Eu acho que o Seridó tem uma vocação para comércio, né? Tem uma vocação para a indústria têxtil, de uma forma geral, tanto tecelagem, como bonelaria, como confecção, como moda própria. Tem uma vocação para a área de gastronomia. Nós temos hoje produtos que são reconhecidos internacionalmente e nacionalmente. A nossa carne de sol, o nosso queijo, né, o nosso doce, a nossa iguaria, que é o chouriço, os biscoitos finos. Nós temos o artesanato aqui finíssimo, né, que são as rendas, né, que são as toalhas. Nós temos, enfim, uma série de produtos que podem e devem ser potencializados, inclusive com o que nós chamamos de certificado de origem. Então, o que está sendo feito em Parelhas é um centro de corte industrial, que vai permitir, por exemplo, que uma empresa localizada em São Paulo, sem a necessidade de trazer uma infraestrutura para cá, mande através da internet, né, as medidas de corte de determinado peças de tecido, e isso possa ser feito à distância, o que vai aumentar o número de clientes, né, que as nossas facções têm hoje. No caso de Acari, já é a cidade da moda que o prefeito Fernandinho fala, vai ser um local para eventos e para comercialização de produtos. Então, um é para fazer o corte industrial e outro é para comercialização da própria moda própria e também especificamente na área têxtil. O que o prefeito Judas está nos propondo aqui, que nós vamos sair daqui inclusive para conhecer com mais detalhes o projeto, é uma questão maior e mais diversificada, tá? Que leva em consideração inclusive o potencial do Seridó como um todo, pelo fato de Caicó ser a capital do Seridó. Então você vai ter gastronomia, você vai ter bonelaria, você vai ter diversos outros produtos que podem ser e deverão ser potencializados
a exemplo do que ocorre em outros centros comerciais aqui no Nordeste brasileiro. Então é pegar experiências exitosas e fazer com que Caicó seja um centro de visitação, né, para a comercialização desses produtos. Isso começa pela efetivação do Distrito Industrial aqui de Caicó? E para isso também conta com o seu apoio? Não tenho dúvida. E o Distrito Industrial, como eu estou dizendo a você, há um trabalho feito pela Prefeitura, inclusive recentemente com a confirmação ou a validação do desmembramento do terreno, que vai permitir que ele possa ser fracionado para os interessados, para as empresas que querem ali se estabelecer. Mas o que nós vamos falar especificamente é de um centro comercial que vai ser, me parece, a âncora desse processo. É como se você tivesse num shopping center, você tem várias lojas, mas você tem uma loja maior, né, que atrai as demais. E o que a gente vai trabalhar aqui com a Prefeitura é estabelecer a viabilidade dessa loja maior, que será o centro de atração dos demais empreendimentos comerciais e empresariais, industriais, né, que pretendemos que gere emprego, renda e oportunidade aqui na região. O nosso ouvinte aqui que nos assiste pelo Facebook, né, porque às vezes a nossa audiência um acaba chegando depois, ele já falou sobre a questão de Oiticica, né? Há uma perspectiva de que Oiticica seja inaugurada ainda esse ano, no final do ano? Sim, é a nossa expectativa. Nós estamos fazendo a nossa parte no sentido de levar os recursos necessários para que a obra seja executada. Ela foi contratada junto a um consórcio de empresas liderado pela EIT, que é uma empresa que todos nós conhecemos aqui no estado do Rio Grande do Norte, conveniada com o governo do estado, que junto com o DENOX fazem a supervisão e a fiscalização dessa ação. Então já foi colocado lá em torno de 250 milhões de reais, é mais do que já foi em todos os 28 anos, e pretendemos colocar em torno de 100 milhões ainda esse ano para concluir esse processo. Uma coisa importante, me desculpe você que está fazendo a entrevista, mas eu acho que é de interesse de todos, essa questão da própria pandemia, da questão da vacinação. E eu tenho conversado muito aqui com os nossos amigos a respeito de algumas informações que não têm chegado à população. Então hoje, se você assistir a televisão aqui no Rio Grande do Norte, você vai imaginar que o governo do estado está fazendo a vacinação apesar do governo federal. É como se o governo federal estivesse atrapalhando esse processo, né? Então, só para contextualizar, se você permitir, claro, mas eu acho que era importante passar isso para os nossos ouvintes e os nossos... como é que chama? Telespectadores. O rádio agora é uma TV, né? Internauta. A gente está aqui com a sua imagem aqui para o mundo todo aqui, através do Facebook e do YouTube. Né? Então, só como retrospectiva, o ano passado, o governo, através de uma PEC chamada Orçamento de Guerra, propiciou 51 bilhões de reais para preservar empregos no Brasil. Porque a gente começou essa pandemia ano passado e pegou o mundo inteiro, não foi só o Brasil. Os países do mundo inteiro sofreram o mesmo problema que o Brasil sofreu. Esses 51 bilhões de reais preservaram 10 milhões de empregos. E olha, foi tão importante isso que terminamos o ano com 145 mil empregos a mais do que tínhamos em 2019. Saldo positivo. O ano passado, o governo fez um esforço e foi feito um auxílio extraordinário para as pessoas vulneráveis, né? Só o Rio Grande do Norte recebeu 5,8 bilhões de reais distribuídos pela população, claro, né? Mas isso aqueceu a economia e preservou a saúde das pessoas que tiveram minimamente condição de sobreviver. Esse ano vão ter mais 4 novas parcelas a partir do mês de abril, maio, junho e julho, e o governo já está trabalhando num novo Bolsa Família, né? Nós vamos aumentar o ticket médio de 190 para em torno de 250 reais e acrescer mais 4 ou 5 milhões de famílias. O ano passado o governo também ajudou os estados e municípios. Então, só o estado do Rio Grande do Norte na verdade, para o Brasil inteiro, foram 125 bilhões de reais. 60 bilhões em auxílio direto e 65 bilhões com diferimento e pagamento de dívidas. Porque os estados e municípios têm dívida com o governo federal e com organismos internacionais. Então, ninguém pagou nada no ano passado. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, recebeu, e aí é importante aqui as pessoas ficarem atentas, fora das obrigações constitucionais, porque o governo do estado tem a obrigação de receber do governo federal FPM, RORT, Lei Candir, Fundeb, tem uma série de situações que são obrigatórias do governo federal repassar para o governo do estado. Então, isso foi 6 bilhões de reais aproximadamente. Mas fora isso, o governo do estado recebeu mais de 800 milhões de reais de recurso extraordinário sem carimbo.
ou seja, sem vinculação, e mais 140 milhões especificamente para a área de saúde extra, em função da pandemia. Esses 800 milhões de reais que foram recebidos sem carimbo, dariam, por exemplo, para se abrir 4.500 leitos de UTI. Daria, por exemplo, para se manter durante um ano 1.300 e tantos leitos de UTI, numa diária de R$ 1.600. O que o governo fez com o recurso certamente vai prestar contas e fez dentro da lei. Eu não estou aqui fazendo nenhuma divagação nesse processo, eu estou dizendo que houve uma ajuda significativa. Se ela pagou salários, se pagou fornecedores, se botou as contas em dias, aí é um problema de cada governador. Ou se aplicou também em outras áreas do próprio Covid, né? Inclusive na saúde, ótimo. Agora, dizer que não houve ajuda, aí é que não pode ser dito. Tá? Então foi claro que houve uma ajuda substancial. E tanto é verdade que em 2019, são dados que estão no portal de transparência, são públicos. Em 2019, os governos e municípios terminaram pelo conceito de caixa o ano com 40 bilhões de reais. Em 2020, com a queda de 4% do nosso produto interno bruto e a pandemia, terminaram com 80 bilhões em caixa. O dobro de 2019. Então isso mostra que houve um fôlego para estados e municípios no ano passado. O governo, em junho do ano passado, assinou um convênio com a AstraZeneca sobre a questão das vacinas e pagou 1 bilhão e 800 milhões. Fez uma provisória de 20 bilhões de reais para comprar vacinas no ano passado. A Coronavac, por exemplo, que é a vacina que está sendo feita pelo Butantan, o governo pagou ano passado quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 800 e tanto, também está no portal de transparência. Investiu na Fiocruz de tal forma que hoje a Fiocruz já produz 1 milhão de vacinas por dia no Brasil. O Butantan em torno de 600 mil. No próximo mês nós já vamos fabricar aqui o insumo para a fabricação dessa vacina. Então nós vamos ser completamente independentes em relação a esse processo. O Brasil hoje é um dos 4 países do mundo que vai ter essa capacidade de produzir em quantidade e com proficiência vacina para a sua população. O Brasil já é o 5º país que mais vacina do mundo. Então, quando você abre a TV, aí é o seguinte: olha, morreu 300 mil pessoas, vacinou 6% da população. No mesmo quadro. Morreu 300 mil pessoas, a gente tem que ter solidariedade e empatia. Isso é um número dantesco. Nós sabemos que cada cidadão brasileiro conhece alguém que passou por esse momento, por esse sofrimento. Agora, 6% da população, ou 7% da população, são 14 milhões de brasileiros já vacinados. E a velocidade e o ritmo dessa vacinação está cada vez maior. Então, uma informação vem em números absolutos, o outro vem em números proporcionais. Mas você não acha, ministro, que a postura que o presidente Bolsonaro teve ao longo dessa pandemia não ofuscou um pouco essas medidas que o próprio governo tomou? Porque, na medida que o governo tomava, o presidente, claro, ele... ninguém aqui é louco de dizer que deixou de acertar, mas também exagerou um pouco algumas posições, não só o presidente, mas os governadores também, né? Essa postura que o presidente adotou não prejudicou um pouco a propagação das próprias medidas que o governo tomou? Tem 2 questões que são importantes ser colocadas em função da sua pergunta, que eu agradeço. A primeira é que o presidente, ele é uma pessoa absolutamente franca e sem filtros. Então o nosso establishment, a grande imprensa, está acostumada a falar com os políticos que medem o que dizem. O presidente fala o que pensa e o que sente. Então desde o ano passado ele está dizendo uma coisa que ele nunca deixou de repetir. Nós temos que nos preocupar com a saúde das pessoas e com a economia. Porque se as pessoas estão desempregadas e têm condição de prover o sustento das suas famílias, elas também vão adoecer. Então todos os atos que foram praticados pelo governo mostram que houve sim a preocupação do governo. Então, quando chega a vacina aqui no Rio Grande do Norte, quem está pagando é o governo federal. Inclusive a vacina do Butantan. Toda vacina que é recepcionada pelo governo do estado é dividida com os municípios que fazem a aplicação da vacina. Então, chegar aqui e dizer eu estou vacinando, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a responsabilidade tem que ser coletiva de todos nós e o SUS é tripartite, né? Estados, municípios e governo federal. E é quem está executando com maestria esse cuidado. Eu quero lembrar a vocês que no Reino Unido, na Inglaterra, só como única comparação, vou fazer só uma para não ser muito extenso, morreu há 25 dias atrás, em média, 2.200 pessoas dia. O Reino Unido, a Inglaterra, que é um país rico de primeiro mundo, tem 60 milhões de habitantes. Se a gente trouxesse isso para a nossa realidade, estava morrendo 8 mil pessoas por dia no Brasil.
Nem por isso o presidente está sendo atacado e as pessoas estão tentando buscar uma alternativa de culpar alguém, como está acontecendo aqui no Brasil. A minha preocupação nesse momento, Marco, é que nós temos um inimigo, e o inimigo é o vírus. Que os palanques políticos podem e devem ser armados oportunamente. Vai ser no próximo ano. Agora eu acho que tem que haver uma união de todos. Cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, nós estamos falando de lockdown, de fechamentos extremados. Vamos aqui falar de bom senso. O governo federal, ano passado, fez um esforço para fazer aquela política do auxílio, né, que permitiu que as pessoas minimamente tivessem um conforto de ficar em casa. Nem todo mundo é funcionário público e tem a garantia no final do mês de receber o salário. Nem todo mundo tem uma condição financeira que permite que ele tenha tranquilidade de ficar 20, 30 dias em casa sem trabalhar. Aliás, 40 milhões de trabalhadores brasileiros são informais. São pessoas que têm que sair de casa todo dia para ganhar o pão de cada dia, sob pena de colocar em xeque a saúde, né, da sua família, por não ter a capacidade de trazer alimento. Então, quando alguém toma uma decisão de fechar o comércio, por exemplo, tem que se lembrar que tem pessoas que sobrevivem dessa atividade e precisam ser solidariamente assistidas. Né? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Né? Vamos fechar, vamos, agora vamos bancar o sustento dessas pessoas que vão ficar sem essa atividade. Às vezes você se pergunta, qual é a lógica de você fechar um supermercado, por exemplo, no sábado e no domingo, se na sexta-feira juntam um número enorme de pessoas para comprar e, eventualmente, é uma proliferação maior? Não era melhor estender o horário e diminuir o número de pessoas que estão entrando no comércio? E qual seria a saída, na sua opinião, para enfrentar esse vírus? Protocolos como nós fizemos na nossa atividade laboral, e eu acabei de dar o exemplo. Nós preservamos 4 milhões de empregos com protocolos de trabalho e de procedimento. Qual é a lógica, por exemplo, você permitir que uma feira livre funcione e não permitir que um bar funcione, diminuindo de 10 mesas para 3, né? Tendo afastamento entre as mesas, né? Tendo o cuidado de se ter a higienização, de se usar a máscara dos garçons, de ter a luva. Enfim, você está impedindo determinadas atividades comerciais e permitindo outras que se contrapõem uma contra a outra. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque a gente pode estar dando um remédio muito maior ou muito mais forte do que o paciente pode suportar. Então, se você tem protocolo e tem bom senso, a gente vai chegar em algum lugar. Uma notícia boa que está acontecendo agora é que está indo a óbito muito menor número de pessoas acima de 75 anos, são justamente aqueles que estão sendo vacinados. Então, qual é a luz no final do túnel? A vacinação. E nós somos um país que está escolado, porque ano passado nós passamos por isso. Você não via no ano passado a mesma preocupação que você está vendo agora. Né? As pessoas estão usando máscaras, as pessoas estão se higienizando, as pessoas estão se cuidando mais. Agora nós temos um vírus mais letal, que está com contágio mais rápido e que está acometendo pessoas mais jovens. Tá? Então esse é um momento de união, de bom senso, né, de respeito à vida das pessoas, mas também de ter cuidado de também não deixarmos as pessoas na inanição, passando fome dentro das suas casas. Então a gente precisa chegar aí a um ponto de equilíbrio. Essa é a nossa preocupação. Então, se a vacina é realmente, eu concordo com você que a vacina realmente é o principal veneno para se vencer esse vírus, porque o governo poderia agilizar mais ainda essa campanha de vacinação. Você acha que vai ser agilizado? Porque se você comparar o que está acontecendo no Brasil com outros países do mundo, eu acabei de dizer, nós somos o 4º país entre 200 que mais vacina. O 5º, aliás. Entre 200 países, o Brasil é o 5º que mais vacina no mundo. Nós temos uma população de 220 milhões. Está crescendo gradativamente o número de vacinados. Ontem foi quase 1 milhão de vacinados. Começou com 100 mil. Isso está crescendo gradativamente. Então, à medida que as vacinas estão sendo produzidas, elas estão sendo disponibilizadas. Aqui estão prefeitos de vários municípios que podem confirmar que o número e a quantidade e a assiduidade das vacinas que estão sendo estabelecidas está aumentando gradativamente. Então, o governo está preocupado com isso. Né? Não só o governo federal, como os governos estaduais, como os governos municipais, como o parlamento brasileiro, como a sociedade que vem cobrando. Agora, é uma vacina nova. Veja, Marco, uma coisa importante que as pessoas parecem que não se atentaram. Historicamente, uma vacina nunca demorou menos de 3 ou 4 anos para ser produzida e aplicada. A gente está fazendo isso em 6 meses, o mundo inteiro, 8 meses. Se produziu uma vacina e começou a se aplicar na população em 8 meses.
Então é um momento novo, todos nós estamos passando por um momento novo, não é só o Brasil não, a França está reclamando de vacinação, a Alemanha está reclamando de vacinação, Portugal está reclamando de vacinação, o mundo inteiro, com exceção talvez dos Estados Unidos e de países de menor número de habitantes, como Israel, como Ilhas Seychelles, Emirados Árabes, populações de 10 milhões, de 5 milhões, 3 milhões, não é o caso do Brasil. Ministro, sobre essa questão do auxílio, ainda voltando para esse ponto, do ponto de vista financeiro, o governo federal hoje teria dificuldades de manter o valor da mesma parcela? O ano passado nós tivemos um déficit de mais de 650 bilhões de reais. Então, isso para ser permitido foi feita uma exceção na Constituição brasileira que ocorreu agora. Então houve uma exceção de 44 bilhões que divididos pelos 4 meses vai dar essa parcela de R$250 para as pessoas que são vulneráveis do ponto de vista financeiro. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Mas dentro da fragilidade econômica que o país está tendo, que está aumentando a inflação, porque na hora que você aumenta a dívida, isso gera efeitos dentro da economia que a população já está sentindo. Aumento da inflação de alimentos, né? Dificuldade de se fazer financiamentos, dificuldade de liquidez para os comércios. Se houver realmente um agravamento da situação, que eu espero que não ocorra, até porque a vacina está acontecendo, é evidente que vai se buscar outras alternativas. Mas esse foi o valor possível dentro do escopo financeiro e orçamentário que o governo dispõe. Isso, estamos falando do auxílio emergencial, e com relação aos benefícios para as empresas, por exemplo, também vai ser retomado ou não? Nós estamos perseguindo essa situação, fizemos inclusive houve uma decisão do CODEFAT que abriu um espaço fiscal dentro do parcelamento do abono, do calendário do abono. E eu acredito que na próxima semana, se não houver nenhum transtorno, até porque a MP já foi elaborada, estará sendo editada uma nova medida provisória que vai permitir novamente a ajuda aos empresários que se comprometerem a não demitir os seus funcionários. A exemplo que ocorreu no ano passado. Ministro, em Brasília, quais são as expectativas com relação a essa questão da pandemia? A gente não vê uma luz no fim do túnel, como você mesmo disse, a impressão que passa é que somente a vacina vai conseguir vencer. Existe uma perspectiva de quando é que isso vai terminar? Marcos, veja, essa luz no final do túnel é do mundo inteiro. Primeiro é importante ressaltar de novo, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Então o mundo inteiro está aguardando que a vacina funcione. Para isso estamos fazendo um esforço no Brasil, estamos fazendo um esforço em todos os países do mundo para fortalecer esse processo de vacinação, que é a solução definitiva. Solução paliativa seria a imunização da população em função dessa questão que eles chamam de imunidade de rebanho. Mas você viu o que aconteceu ano passado, né? As pessoas, em um determinado momento, começou a decair o número de doentes, e com a questão das eleições, com a questão do final do ano, com a questão das férias de janeiro, etc., recrudesceu o processo. Quer dizer, não houve um término do processo, ele voltou inclusive com a cepa nova. Então, para resolver o problema, só tem a vacina, a não ser que alguém encontre uma forma milagrosa aí de algum medicamento novo. Como você está de férias, você vai ficar muito bem à vontade para falar desse assunto de política, porque quando você vem aqui outra vez como ministro no exercício, né, você não queria falar, mas agora está de férias, então talvez fique mais à vontade, né? Seu nome, ele vem sendo especulado aí, né? De vez em quando eu vejo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, olha, Rogério Marinho, forte candidato para disputar o governo do estado, outros para senador. Quais são os seus planos, de fato e sinceramente, para 2022? Olha, eu acho, assim, de uma forma muito sincera, que o meu grande projeto é ser um bom ministro. Você vai perguntar, mas pô, você está tergiversando, você está fugindo da minha pergunta. Como sempre, né? Porque se eu for um bom ministro, Marcos, eu sou da política, sou político, né? Eu não cheguei por nomeação, por concurso público no lugar em que eu estou, cheguei pela confiança do presidente Bolsonaro em função da minha performance como deputado, né? Como parlamentar, o que é que eu exerci, o que é que eu demonstrei no exercício dos mandatos que eu tive e na convivência que eu tive com o presidente e com meus pares. Mas esse é um processo que só pode ser definido no final do ano, no princípio do próximo ano, junto com o nosso grupo político, né? Se eu realmente vou ou não vou ser candidato. Esse momento, eu estou nesses 10 dias de férias, aí por isso que eu estou respondendo da forma mais livre. Eu estou preocupado em fazer esses esclarecimentos que eu acabei de fazer aqui. Aliás, agradeço as perguntas que você fez, certamente são aquelas que os nossos
ouvintes gostariam de fazer, né, essas indagações, essas perplexidades, essas preocupações que todos nós temos, essa ansiedade natural, né, do que é que está acontecendo, como é que as coisas vão se comportar. Tem 550 milhões de vacinas contratadas, quando é que vai chegar a minha vez? A ideia é que até metade do ano, metade da população esteja vacinada, e até o final do ano toda a população adulta no Brasil. Mas eu só posso tomar uma decisão ouvindo o presidente e ouvindo meu grupo político, e não pode ser agora enquanto eu sou ministro, né? Então esse é um momento em que eu tenho que exercer a minha atividade como ministro, me desempenhar bem da missão que me foi atribuída pelo presidente da República. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem que aproveitar essa oportunidade. Tem 2 ministros ao mesmo tempo no governo federal. O que eu estou tentando fazer é ajudar o Nordeste, mas o Rio Grande do Norte de uma forma muito especial. Vejo o acervo de obras que a gente está trazendo para cá, o volume de recursos que estão sendo investidos no Rio Grande do Norte, né, nessa área que é essencial para todos nós. No final do ano a gente vai fazer uma avaliação. Se eu tiver condições, é evidente que como político eu gostaria, né, de ter o meu nome colocado à disposição da população, mas não depende de mim, né, depende do trabalho que a gente exercitar e também da afinidade, da orientação que a gente vai ter e da conversa com o presidente da República, com o nosso grupo político. Pelo fato de termos 2 ministros, é prioridade do presidente Bolsonaro ajudar na eleição, tentar eleger um governador aqui no nosso estado? Acho que o presidente Bolsonaro ele vai primeiro também, a exemplo do que eu falei anteriormente, tentar ser um bom presidente. Nós estamos vivendo uma crise muito forte, né, que vai passar, não tenho dúvida que vai passar. Eu creio em Deus que vai passar, creio de verdade que isso vai passar. Então nós temos que ter esse momento de retomada do processo econômico, de continuidade das reformas que estão sendo feitas para organizar o país, né? E se isso efetivamente acontecer, o presidente vai estar à disposição para eventualmente renovar um mandato, né? E o que é que isso significa? Significa que ele vai precisar ter palanques em todo o território nacional, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Agora, quem vai eleger ou deseleger é o povo do estado. Você acha que o presidente Bolsonaro chega no próximo ano com chance de ser reeleito? Bom, eu já vi muita gente, eu estou com 57 anos, aguentar 4 jornais nacionais. 400 jornais nacionais, eu não vi ninguém, só Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma referência para... Isso é uma referência de alguém que tem a confiança do povo, né? Porque com tanta pancada que ele leva e tanta desconstrução, ele tem hoje 1/3, certamente, do eleitorado brasileiro que confia nele. E tem uma parte do meio que está observando o que é que vai acontecer. Então, claro que ele é, sem dúvida nenhuma, muito competitivo. Qual é a sua avaliação das ações do governo Fátima Bezerra aqui no nosso estado? Eu prefiro não avaliar, governadora, mesmo estando de férias. Mesmo sendo potiguar, mesmo tomando conhecimento do que acontece aqui no nosso estado? Mas aí se... Você não seria capaz de apontar acertos e erros do governo? Qualquer avaliação que eu fizer da governadora vai ter pode ser interpretada de uma forma diferente. Eu prefiro me reservar, porque mesmo estando de férias eu sou ministro do estado. O presidente Bolsonaro vai estar presente na inauguração da barragem Oiticica? Vou tentar trazê-lo. Ok. Um possível cenário aí entrando aí no processo eleitoral do ex-presidente Lula, dificultaria para Bolsonaro ou não dificultaria? Qual o seu entendimento? Olha, quem quer se eleger presidente da República não pode escolher adversário, né? Certo, convicção é um país com 220 milhões de habitantes, com mais de 100 milhões de eleitores, né? Então, quem se aventurar, quem tiver a coragem de colocar o seu nome à disposição da população, tem que saber que não vai ser uma tarefa fácil. Ok, ministro, obrigado pela sua participação, como sempre, muito bem-vindo aqui no Sistema Rural de Comunicação. E algo mais a acrescentar, de repente algum assunto que nós não perguntamos, você pode ficar à vontade. Não, primeiro agradecer aqui a oportunidade, o espaço sempre generoso, né, que a Rádio Rural nos disponibiliza, né, a oportunidade de debatermos assuntos tão relevantes, tão importantes para o nosso estado, para o nosso país, né, dizer da nossa disposição de continuar ajudando e trabalhando para as coisas acontecerem, né, de exercer bem a minha condição de ministro do estado, honrando aqui o estado do Rio Grande do Norte e a investidura que eu recebi do presidente Bolsonaro, e uma palavra de otimismo, tá? Eu acredito de verdade que dentro de 30, 35 dias a gente já está virando essa página. Os casos vão estar declinando. Deus te ouça, ministro. Né? Os casos vão estar declinando, as coisas vão estar melhores. E uma palavra de solidariedade às famílias, né? A todos aqueles que estão nesse momento acometidos pelo vírus ou aqueles que tiveram perdas nas suas famílias. Tá? E que nós possamos sair mais fortes, mais resilientes e mais preparados aí para continuar
fortalecer o nosso país. Deixa eu só aproveitar rapidinho uma outra pergunta que essa semana o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, ele apresentou uma sugestão de abertura de linhas de crédito, né, para os agricultores familiares e produtores rurais, tendo como bônus de adimplência taxas de juros de 0%. O que é que o senhor achou dessa ideia? Você está me apresentando ela agora, eu sinceramente não sabia, mas acho que é importante que haja um apoio para a agricultura familiar, que é aquela que mais precisa, né, desse apoio do governo do estado, do governo federal e das linhas de crédito. Então é uma ação exitosa, bem intencionada, que eu espero que dê certo. Ok, então, antes de encerrar aqui a nossa participação, recebendo aqui o ministro em Caicó, o prefeito Tadeu, inclusive, o ministro compra uma agenda hoje e amanhã aqui na cidade. Prefeito, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite ao nosso convidado. E assim, Santana está abençoando a vinda do ministro hoje, com muita chuva, né? O ministro vem anunciar importantes obras hídricas, de segurança hídrica para o nosso povo, e está sendo festejado com aquilo que a gente tem o maior símbolo do seridoense, que é a chuva. Então, eu acho que, para mim, que sou prefeito de Caicó, para o nosso presidente da Associação dos Municípios do Seridó Ocidental, é um orgulho muito grande nós termos, ocupando um posto da maior alta relevância do governo federal, o ministro Rogério Marinho. E hoje, o diretor do DENOX, Fernando, que é pernambucano, nordestino, hoje lá na reunião com os funcionários da obra da Passagem das Traíras, ele fez uma fala que realmente toca todos nós. A gente tem o orgulho de ter o ministro Rogério ocupando o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas ele enfatizou a qualidade do ministro, dizendo que o ministro Rogério é um dos melhores ministros do governo federal. Então, para nós é só motivo de orgulho, e a gente hoje vai apresentar para o ministro um projeto que faz muito tempo que está no papel aqui em Caicó. Um terreno que foi desapropriado ainda pelo governo Bibi Costa em 2009, e de lá para cá esse terreno ainda não tinha sido desmembrado e não tinha sido emitido a escritura pública do terreno para a Prefeitura Municipal de Caicó. Então a gente conseguiu esse desmembramento em tempo recorde, em menos de 6 meses. O terreno hoje é de fato do município, e a gente fez um termo de cooperação técnica com o SEBRAE através do ministro Rogério, que falou com o superintendente do SEBRAE, Zé Camelo, e esse termo vai permitir a realização de um projeto no valor de R$300 mil, 70% desse recurso financiado pelo próprio SEBRAE e a Prefeitura entrando com 30% do recurso. Então, hoje vai ser apresentado o protótipo do projeto, que é o Centro Industrial de Serviços e Comercial do Seridó, para congregar todas as atividades comerciais da nossa região. Caicó é uma cidade que tem atividade comercial muito forte, e a gente pretende, com esse centro comercial, expandir essa capacidade, e além disso, também permitir que indústrias se localizem lá. Existe uma luta de toda a classe empresarial para realmente esse projeto sair do papel. Existem várias indústrias aqui da nossa cidade que pretendem ir para lá, e a gente quer incentivar isso. Então, se Deus quiser, o ministro vai ter acesso hoje a esse projeto inicial, e tem o apoio de toda a associação, de todos os prefeitos do Seridó Ocidental. Então isso vai permitir realmente que a gente possa mostrar e dizer a importância disso para o nosso povo. O ministro anunciou aí um novo conjunto habitacional para Caicó. Já tem terreno ouvindo a conversa? Já tem terreno ouvindo a conversa. A gente tem... Vai ser aonde? A rodoviária, né? A rodoviária de Caicó está sendo construída lá na Nova Caicó. E tem um terreno por trás da rodoviária que já foi alocado para esse projeto. A gente já está em tratativas com o MDR, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para realmente, na hora que for lançado o programa Casa Verde e Amarela, a gente já está inscrito com o projeto já colocado lá. Então, se Deus quiser, no segundo semestre, como o ministro anunciou, esse projeto vai sair do papel. E tem diversas obras, viu, Marcos? No Ministério do Desenvolvimento Regional, obras de calçamento em Caicó. Eu acho que tem em torno de 4 milhões de calçamento, que a gente já tem um compromisso do ministro Rogério desses recursos saírem com a celeridade para que essas obras sejam ainda executadas esse ano. Nós temos um problema desde 2014, que é em relação ao nosso asfalto, que foi emenda que vem se arrastando e a gente não consegue concluir. E o ministro, na última viagem que a gente fez, ele deu a palavra, disse que vai agora nesse orçamento de 2021 ajudar para que a gente consiga terminar essa obra ainda em 2021. Então, são diversas ações. Aqui a gente está falando
como se diz no popular aqui em Caicó, da miudeza, a coisa grande é realmente o centro comercial, mas tudo ação do governo federal através do ministro Rogério Marinho. Ok, prefeito, obrigado pela sua participação aqui no nosso flash extraordinário, né? Com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nosso potiguar, nosso conterrâneo Rogério Marinho. Abraçar aqui a nossa grande audiência, tem gente hoje ouvindo por toda parte do mundo. Jerônimo Dias está lá em Recife, Pernambuco, nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, né? Um forte abraço aí para ele. Em nome do Jerônimo, agradecer aqui todos os nossos ouvintes e internautas que acompanharam essa entrevista agora do ministro Rogério Marinho aqui nos estúdios da 95 FM de Caicó. Com os trabalhos de Marcos Dantas e Geraldo Oliveira, esse é o Departamento de Jornalismo em ação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Segue Anuan, né, Anuan na sua programação da noite. Muita chuva aqui em Caicó, viu, gente? Tá chovendo bastante, né? Está chovendo bastante aqui na cidade de Caicó. Que coisa boa, né? Fiquem todos com Deus. Boa noite, são 19h30.